Beleza, agora que a gente já viu como organizar os nossos arquivos aqui no Express, vamos passar para a API em si, começar a trabalhar com os nossos dados, com a interação entre a API, né, entre o Express e o Prisma, começar a criar dados, atualizar dados, deletar dados e, enfim, fazer tudo que a gente precisa aqui para manipular eles, tá bom? Vamos começar então na verdade, pelo nosso esquema aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele, tá? A gente tem algumas tabelas, certo? Usuário, perfil, tá? Inclusive, eu tinha esquecido de tirar isso daqui, né? Ele tem foto de perfil, sim. Como a gente já tinha feito a migration, não vai mudar nada. Perfil, postagem, tá bom? Temos categoria também, certo? Beleza, a gente vai ter que manipular o que aqui? Concorda que na nossa API, né, no nosso cenário lá, que a gente está criando uma espécie de rede social, né, de blog, a gente vai ter que ter uma opção para criar um usuário, para atualizar um usuário, para deletar um usuário, para a gente poder ver quais são os usuários que têm cadastrados no banco, certo? A mesma coisa para postagem, vai ter que ter uma opção para criar uma postagem, para deletar ela, para atualizar ela talvez, mesma coisa para categorias, tá? Vamos começar com categorias, que eu acho que é mais tranquilo, tá? Para a gente começar. Vou começar com categorias. Vamos então criar o CRUD de categorias, tá? Eu gosto de chamar de CRUD. CRUD é isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó. CRUD, tá bom? Que significa Create, Reach, Update e Delete, tá bom? A gente vai criar um CRUD para cada um deles, né? Para categoria, para postagem e para usuários, tá bom? Perfil não precisa porque perfil ele já está atrelado ao usuário, né? A gente vai ver como que a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas a gente vai precisar ter um método para criar uma categoria, para ler uma categoria, né? Para ver quais categorias tem no banco, para atualizar uma categoria, talvez precise, talvez não, vamos pensar nisso mais para frente, e para deletar uma categoria, certo? Então esse é um CRUD, certo? Aqui na empresa vocês vão ver no futuro que a gente basicamente precifica, né, os nossos projetos e não só precifica, mas a gente organiza os nossos projetos em back-end a partir do número de CRUDs que ele vai ter, né? Do número de modelos desses 4 tipos de requisições que ele vai ter. Então, a gente vai precisar para essa aplicação que a gente está mostrando aqui, basicamente 3 CRUDs, né? Um CRUD de categoria, um CRUD de postagem e um CRUD de usuários, certo? Baseado nisso aqui, né? Vai ter que ter 4 métodos desses para cada um desses, né? Categoria, postagem e usuários. Talvez alguns deles não precisam ter os 4, como eu falei, mas enfim, a gente pode tomar isso daqui como base, tá? Beleza. Vamos então para o seguinte. A gente vai entrar aqui no nosso Hello Routes, certo? Pode, na verdade, tirar ele, né? Pode fechar o nosso esquema também. Fechar o controller. Perfeito. Fechar tudo, na verdade. A gente vai então começar a trabalhar com categorias, tá? Vai ser o nosso primeiro CRUD. Vamos entrar então aqui em Controllers e criar um novo... Opa, rename não. Criar um novo arquivo aqui em Controllers, tá? Vai ser categoria.controller.js. Controllers, né? É o que a gente está no nosso modelo aqui. Beleza, Controllers. Aqui a gente vai ter que ter, então, lembra sempre disso daqui, né? CRUD. Então, um método para criar uma categoria, um método para ler as categorias, para a gente saber quais categorias tem no banco. Nesse caso, eu acho que a gente não vai precisar atualizar a categoria, tá? Se a pessoa quiser criar uma nova categoria, atualizar uma categoria, como ela é só um título, eu vou tirar, não vai ter como atualizar, ela vai ter que deletar a categoria e depois criar uma nova, tá? Então, colocar um delete, tá? Não vai ter o update, tá? Não vai ter o U aqui do CRUD. Perfeito. Vamos lá, então. Começar com export, certo? Sempre exportando, const. Eu vou chamar de get categorias, tá? Get categorias. Esse método aqui vai fazer o quê? Ele vai simplesmente pegar todas as categorias do banco e mostrar pra gente em forma de JSON, tá bom? Lembra que a comunicação entre o front-end e o back-end vai ser sempre feita a partir do formato JSON, tá? Então, get categorias, aqui. Criar aqui a função, tá? Rec res, sempre, tá? Perfeito.
Beleza. Mas o que acontece? Aqui dentro a gente vai ter que manipular alguma coisa no banco, concorda comigo? Porque a gente vai ter que pegar todas as categorias que estão cadastradas no banco e mostrar aqui pra gente. Então a gente vai ter que ter esse acesso ao banco de dados através do Prisma. Para fazer isso, a gente precisa usar o Prisma Client, tá bom? Que é uma funcionalidade do Prisma, uma parte do Prisma, que permite que a gente consiga manipular o banco, né? Fazer o que a gente chama de carries. Assim, ó. Carries, ou carry, né, no singular, carry, que é basicamente uma procura, né, uma busca no banco de dados, tá? Então, para a gente fazer nossas carries, a gente vai precisar desse Prisma Client. Para conseguir ele, é muito simples, npm install, arroba Prisma Client. Eu acho que o arroba vem aqui, eu vou dar uma coladinha aqui, ó. Na documentação dele, é aqui, ó, tá vendo? npm install @prisma client, tá bom? Perfeito. Então aqui, @prisma client, beleza? Vamos. Perfeito. Conseguimos. Então, a gente vai precisar usar o Prisma Client aqui dentro desse arquivo, porque a gente vai fazer consultas no banco nele, né? Então, vamos vir aqui em cima, tá? E importar ele, tá? Import Prisma Client aqui from Prisma Client, assim, tá bom? Perfeito. Então, o que a gente faz aqui? A gente aqui já pode trabalhar com ele dessa forma. Const categorias, tá? Porque a gente vai puxar todas as categorias do banco, tá? A gente pode chamar aqui o Prisma, tá? Esse prisma, essa variável aqui, prisma, ela vem desse Prisma Client, tá? Prisma ponto o quê? Ele já autocompleta aqui, mas não tem muito, o VS Code não consegue entender muito bem, né? Então não liga muito para esse autocomplete não. Depois desse ponto, a gente vai colocar em qual tabela a gente quer procurar, certo? Nós temos algumas tabelas, né? Eu vou voltar aqui no Prisma, no esquema, para a gente dar uma olhada. Nós temos 3 tabelas principais, né? Usuário, postagens e categorias. A gente está procurando aonde? Categoria, na postagem, perdão, na categoria, certo? Então aqui, ó, tabela categoria, né? Prisma categoria, ponto, o que a gente quer? A gente quer criar uma categoria nova? Não, né? A gente quer atualizar uma categoria que já existe? Também não. A gente quer deletar? Não quer. A gente quer puxar todas as categorias do banco e mostrar na tela para o usuário. Então a gente vai usar esse método aqui, ó, find many. Perfeito. Find many. Tá certo. É isso. Correto? Então a gente está pegando prisma.tabela, categoria.find many. A gente está pegando todas as categorias do banco, tá bom? E nós vamos retornar aqui como resposta, tá? Um JSON, tá? Esse JSON, eu posso abrir e fechar chaves aqui, tá? Esse JSON ele vai ter 2 características, tá? Os dados, que eu vou chamar de data, né? Data, que vai ser as próprias categorias, tá? E uma mensagem, vou chamar de MSG aqui, tá? Essa mensagem é sempre bom retornar, tá? No back-end. Então, retornar aqui, categorias encontradas com sucesso. Perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente entrar nesse método aqui, acessar uma rota que a gente ainda vai criar, ele vai acessar o Prisma Client aqui, vai entrar na tabela de categorias e vai retornar todos os dados que estão lá, certo? E vai retornar para mim um JSON com elas, as próprias categorias, e uma mensagem dizendo que as categorias foram encontradas com sucesso. Tá bom? Agora, tem uma coisinha que falta a gente fazer aqui, que é o seguinte. Concorda comigo que essa requisição aqui, ela demora um tempo para ser feita, certo? Porque a gente está acessando um banco de dados, certo? Que talvez esteja até em outro servidor quando a gente for colocar isso em produção, tá bom? Então, ela pode demorar um pouco para acontecer. E se vocês estão bem lembrados do curso de JavaScript, se a gente tem uma requisição que demora um pouco para fazer, ela é uma requisição assíncrona, certo? Em relação ao código. Então, a gente vai ter que avisar aqui para o JavaScript que ele precisa esperar essa requisição acontecer para ele continuar, certo? Como que a gente avisa para ele? Com 2 palavrinhas. Async, aqui, uma função assíncrona, e await, aqui. A gente está falando que essa função aqui é assíncrona e que ele vai ter que esperar essa requisição aqui para ele continuar, tá bom? Beleza,
Feito isso, está pronto o nosso primeiro método, beleza? Então, como que a gente vai colocar isso numa rota? A gente vai vir aqui em Routes, tá? Criar um novo arquivo chamado categorias.routes.js, tá? Aqui dentro fazer basicamente o que a gente fez aqui no Hello, tá bom? Então a gente vai importar o Express aqui, tá bom? Import Express from Express, tá? Aqui, o que a gente fez mais aqui? A gente importou o controller, né? No caso, o nosso controller não vai ser mais Hello, vai ser o controller de categorias. Import all from all as, né? As categorias controller, tá? Categorias não, categoria controller from controller categoria controllers.js, tá? Beleza? E aqui então a gente vai criar o router igualzinho a gente fez lá no Hello, tá? Express, pronto, router, tá? Certo? E aqui a gente vai fazer router.get, uma rota get, que a gente está puxando dados, certo? Barra categorias, tá bom? E aqui vai ser categoria controller.get categorias, certo? Que é esse método aqui, ó, que a gente criou, tá? Então, quando a gente acessar essa rota aqui, barra categorias, a gente já vai acessar aqui essa... A gente já vai acessar esse método aqui, né? Get categorias, que vai puxar todas as categorias para a gente do banco, tá? Vamos ver se isso daqui está funcionando. npm não, perdão. Não, é npm mesmo, né? npm run dev, para a gente acionar o nosso, a nossa API. Perfeito. A gente entra aqui, fechar essas guias que eu tenho aberto aqui e entrar aqui no nosso localhost, tá? Hello Mundo está funcionando, né? Aqui, certo? Mas a gente vai entrar então em categorias, tá? Opa, não está funcionando porque acabei de me lembrar que a gente esqueceu de fazer uma coisinha aqui, né? A gente adicionou ele aqui em Routes, mas não adicionou nada aqui em app.js. Então a gente pode adicionar mais uma linha aqui, ó. Use, tá? Em vez de usar o Hello Router, a gente vai usar o categoria Router, tá? Da onde que a gente vai exportar essa categoria Router? Importar, na verdade, né? A gente vai importar essa categoria Router de categorias.routes.js, tá bom? Aqui ele está dando um erro porque a gente esqueceu de importar ela como padrão, né? Exportar ela como padrão. Aqui, ó, export, aqui, router, tá? Lembra que a gente precisa fazer isso para a gente poder importar ela aqui, né? Aqui, igual a gente fez com Hello. Basicamente idêntico ao que a gente fez com Hello, certo? Então, aqui, ó, exportamos, né, o router como padrão também, tá? Beleza, então agora que a gente já está usando ela aqui, certo? A gente pode voltar aqui e torcer pelo melhor. Vamos ver se ele volta. Opa, é claro, ele deu um erro aqui para alguma coisa. Await, ele falou que o prisma não está definido, certo? Bem, vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Cadê o nosso categorias, tá? Beleza, a gente colocou o Prisma Client, tá? Faz todo sentido. É o seguinte, a gente importou o Prisma Client, tá? Só que a gente não disse o que esse Prisma é, tá bom? A gente pode fazer o seguinte, const Prisma, tá? Tira esse Prisma aqui, a gente não importou ele não. Const Prisma, é uma variável, tá? É igual a new Prisma Client, tá bom? Precisa disso, a gente precisa indicar que esse prisma aqui, né, que a gente está indicando, é um objeto, né, de Prisma Client, tá? A gente está chamando, da mesma forma que a gente faz com o Express, né, aqui no app, né? A gente importa o Express e depois associa ele a uma variável, tá? Bem, a mesma coisa aqui, tá? Perfeito, fizemos isso, é para dar certo agora. Agora foi. Vamos ver se agora dá certo. Vejam só, olha lá, ele está retornando certinho pra gente. Aqui ele está bonitinho assim no meu navegador porque eu uso uma extensão que, enfim, eu esqueci o nome dessa extensão, é JSON Viewer, tá? Aquele formato JSON aqui para mim. Então a gente tem aqui o data, né? Com as informações, não tem nenhuma categoria cadastrada, por isso que ele não mostra nada, e a mensagem, categorias encontradas com sucesso. Perfeito, fizemos a nossa primeira rota. Agora a gente precisa criar novas categorias, correto?
vamos adicionar uma nova rota aqui para criar categorias novas, tá? Eu vou adicionar aqui um export, const, criar categoria, tá? Certo? Rec res, tá? Beleza, bem parecido, né? A questão aqui é o seguinte, a gente vai ter que criar uma categoria agora, certo? Para criar uma categoria, bem simples também. Const categoria, vai ser a categoria nova que vai ser criada, tá? Aqui é uma função assíncrona, tá bom? Async, await, prisma, chamar o nosso objeto ali, categoria, ponto, create. Pronto. Create. Com esse create, a gente consegue, a partir dele, criar as nossas categorias, tá bom? Tendo esse create, a gente pode abrir e fechar chaves aqui dentro, tá bom? E aqui dentro colocar o seguinte, data, tá bom? Data. E a partir dele, colocar aqui os dados para a criação da nova categoria, certo? O que a gente vai passar aqui para criar uma nova categoria? Quais são os dados que a categoria necessita para ser criada? Uma categoria, se a gente for aqui no esquema, ela só tem um dado, né? Que é o nome. O ID ele é automático, né? Que a gente colocou aqui para ele se auto-incrementar. E a postagem a gente não precisa colocar agora porque a postagem nem existe postagem no nosso banco ainda, né? Então a gente só vai precisar de um nome, né, para a categoria. Então a gente vem aqui e dentro dessa propriedade, né, de data, que são os dados, né, para a gente criar uma nova categoria, abrir e fechar chaves de novo e colocar aqui a propriedade. Então o nome dessa nova categoria vai ser igual ao quê? Vai ser igual a rec que é o quê? A nossa requisição, tá? Requisição que a gente está mandando. Lembrando que essa rota aqui, ó, ela vai ser um post, diferente dessa que vai ser um get. O get a gente não está mandando informação nenhuma, a gente só está puxando os dados do banco. Essa daqui vai ser um post, a gente vai mandar alguma coisa para ela. E onde que vai estar essa informação que a gente vai estar mandando? Vai estar na requisição, no corpo da requisição. Como que é corpo em inglês? Body. Então, no corpo da requisição, você vai pegar a propriedade com o nome, né? Com esse nome aqui, né? Nome. A gente vai mandar dentro dessa propriedade na requisição o nome da categoria, tá? Assim ele vai criar uma nova categoria, tá bom? Quando ela tiver criado, a gente vai simplesmente retornar uma resposta que eu vou copiar aqui de cima. Resposta aqui, categoria criada com sucesso. E aqui eu vou retornar a categoria que foi criada. Certo? Isso já deve funcionar, tá bom? Vamos lá para a nossa categoria, nossa rota de categorias e criar uma nova rota, tá? Essa rota, ela vai ser chamada como router.post, não vai ser mais get, certo? Vou chamar de categorias também, tá? Não tem problema o nome ser igual nesse caso, por quê? Para uma vai ser get, para outra vai ser post, tá bom? Então o nosso navegador, né, os métodos HTTP, eles conseguem diferenciar isso daqui. Então, se a gente mandar um get para essa rota, ele vai retornar todas as categorias. Se a gente mandar um post, ele vai criar uma nova categoria, tá? Então não tem problema se é o mesmo nome. Se você quiser, pode dar nome diferente, não tem nenhum problema, tá? Então, aqui vai ser categorias controller, ponto, criar categoria. Olha como fica organizado, né? Depois que a gente faz pela primeira vez, importa aqui, fica bem mais simples a gente separar as coisas, né? Então aqui ele vai chamar esse método aqui, criar categoria, tá bom? Beleza, é isso. Ele já está sendo usado aqui, né? A gente já fez isso, tá certo. Agora dá para a gente testar. Como que a gente vai testar isso? A partir de algum software, né, algum programa que faça requisições, tá bom? HTTP. Esse software pode ser, por exemplo, essa extensão que eu estou usando aqui, ó, do VS Code, tá? Rapid API, né, API. Ele permite que a gente faça isso dentro do VS Code, tá? Mas você pode usar o Postman também, que é o que eu recomendo, é o que eu uso, tá? Postman. Você pode baixar o Postman aí, é bem tranquilo. E, enfim, tem outros programas também que fazem isso, é só dar uma pesquisada aí, mas o Postman é o que eu mais indico, tá? Ele é bem tranquilo de usar. Eu vou fechar tudo isso daqui, tá? Eu já tinha feito outras requisições para outros apps que eu estou trabalhando. Mas é o seguinte, então aqui no Postman, vocês vão ver que aqui a gente pode indicar o método, né? Então get ou post, por exemplo, se for um get, eu posso pegar aqui, ó, essa rota aqui, né? Colocar aqui no Postman e mandar para ele ali, ó. Ele retornou exatamente
olha lá, exatamente o que o navegador retornou, né? Então, a gente pode fazer um post, certo? Para essa rota, mandando o quê? O nome, certo? A gente vem aqui no body da requisição, aqui, ó, body, tá vendo? E aqui, nesse tipo raw, aqui, né? Tipo cru, né? Adicionar aqui que o tipo é JSON, tá? E aqui, mandar um JSON com o nome. Esse nome vai ser um nome de categoria qualquer de post. Vamos ver, Sports, tá? É um nome de categoria, tá? Sports, beleza. Então a gente está mandando no body da requisição para um post para essa rota, igual a gente está indicando na nossa API, tá bom? Aqui, cadê? Nossa API, aqui, ó, que é um post, tá? E a gente está mandando no body o que ele está pedindo aqui, ó, que é um nome para nossa categoria, tá? Então, a gente vem aqui, nome Sports, tá? Eu vou mandar um send. Opa, deu um erro, certo? Vamos ver qual foi o erro que ele criou aqui pra gente. Tá? Opa. Beleza, ele está falando que ele não consegue ler a propriedade nome que está indefinida, né? Ele não identificou esse nome aqui, tá? Não identificou esse nome que a gente está mandando, tá bom? Bem, qual que é o problema, né? O que pode estar causando isso? O Express pode não estar identificando que a gente está trabalhando com JSON, certo? Então a gente precisa indicar para o Express que o nosso método de trabalho aqui é JSON, certo? Como que a gente faz isso? Aqui, nesse arquivo aqui, beleza? Aqui então, aqui em cima a gente pode colocar o seguinte, app_use express.json. Tá? A gente está indicando para o Express que tudo que a gente fizer aqui vai ser utilizado JSON como modelo, né? Como padrão, entendeu? Como padrão de mensagem, né? A nossa comunicação entre front-end e back-end vai ser feita através de JSON. Vamos ver se agora ele consegue identificar aqui a nossa requisição, tá bom? Foi, beleza. Vejam que a gente mandou, né, o nome, certo? No body, e aqui ele retornou justamente a mensagem que a gente tinha preparado lá. Então ele mandou aqui a categoria que acabou de ser criada, com o ID1, certo? Que é a primeira categoria que foi criada lá no banco, com o nome Sports e a mensagem categorias criada com sucesso. Inclusive tá errado, né? Era para ser singulares daqui, categoria. Vamos mudar lá. Categoria criada com sucesso. Beleza. Como que você pode ver agora no banco que a categoria realmente foi criada, tá? O Prisma, ele tem uma funcionalidade muito interessante que ele tem um terminal não, ele tem uma interface gráfica para você administrar o seu banco de dados, para você não ter que ficar entrando aqui via terminal, né, no MySQL. Então eu vou parar a nossa API e vou escrever o seguinte, npx, tá? Prisma Studio, tá? Vocês vão ver que ele vai abrir para mim, ó, no localhost 555 ali, ó. Essa interface gráfica aqui, ó. Vejam que ele tem todas as tabelas nossas que a gente criou, categoria, perfil, postagem, usuário, e na tabela de categorias tem um registro. Olha só um aqui, não sei se está dando para ver, ele está mais clarinho, mas clicando em categorias, vejam só, nós temos aqui a nossa categoria criada, tá? Essa categoria, ela tem um ID1, um nome esportes e uma postagem, um número de postagens aqui, certo? No caso, não tem nenhuma postagem associada a ela, certo? Beleza, temos aqui criado. Se você quiser ver isso via SQL no terminal, você pode vir aqui no seu banco, né, MySQL, e fazer o seguinte, a gente já está usando o nosso banco de dados, né, use curso. E aqui a gente pode fazer o seguinte, select all, né, tudo, from categoria, tá? Que é a tabela categoria. Eu estou pedindo para ele mostrar para mim todos os dados da tabela categoria. Beleza, ele mostrou para mim, ó, que ela tem um dado só, né? Um registro só, com ID1 e nome Sports. Beleza, fizemos a nossa rota de criação de categoria, certo? Já está feita aqui. Como eu falei para vocês, a gente não vai atualizar a categoria, né? A gente vai simplesmente só deletar ela, certo? Então vamos criar mais uma rota aqui para deletar ela, tá bom? A categoria, a rota vai ser export const deletar categoria, tá?
async rec res, certo? Opa. E aqui dentro a mesma coisa, tá? Então const categoria await, tá? Await prisma.categoria.delete, tá bom? E aqui dentro a gente vai indicar qual categoria a gente vai deletar, beleza? Nesse caso, concorda comigo que a gente vai ter que passar para a rota qual o ID da categoria que a gente vai ter que deletar, certo? Então eu quero deletar, por exemplo, a categoria que a gente acabou de criar, categoria com ID 1. Eu preciso passar de alguma forma isso para o Prisma, certo? Passar aqui para a rota, indicando que é a categoria 1 que a gente quer deletar, certo? E não outra. Beleza? Como que a gente passa isso? Através da rota, tá bom? Então a gente vai criar aqui uma rota chamada o seguinte, router, tá? Ponto delete, tá? Vou chamar essa rota de categorias barra, vou usar 2 pontos e passar o seguinte, categoria ID, tá bom? Aqui, esses 2 pontos indicam para mim que aqui depois dessa categorias, depois dessa barra, eu vou passar o ID da categoria que eu quero deletar, tá bom? E aqui eu vou puxar o método categoria controller.deletar categoria, tá bom? Vamos lá então para o nosso controller aqui, certo? E aqui eu preciso indicar para ele, né? Depois de abrir e fechar chaves, igual a gente fez aqui, certo? Qual que é a categoria que a gente precisa deletar, certo? Aqui a gente vai usar a palavra where, certo? Where. Essa palavra aqui indica o seguinte, enquanto aqui a gente estava passando os dados para criar uma categoria, com essa palavra data, né? Data, aqui a gente está passando where para indicar o seguinte, você vai procurar no banco, né? Uma categoria where, ou seja, onde o ID seja igual ao ID que eu vou te passar aqui, certo? Então aqui dentro de where eu vou abrir e fechar chaves como a gente fez aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, o ID tem que ser igual a rec ponto que, certo? Né? Recapitulando aqui para vocês, a gente está na tabela categorias deletando um registro de categorias, né? Esse registro de categoria, ele tem um ID e a gente precisa encontrar ele no banco para deletar ele. Então a gente está usando o where aqui, para ele fazer uma busca no banco e encontrar a categoria cujo qual o ID é igual ao ID que a gente passou aqui, certo? Esse ID aqui, ó. Beleza? Esse ID, como que a gente acessa ele, né? Como que a gente acessa esse ID que a gente passou aqui? Não é o body da requisição. Lembra que aqui a gente passou pelo body, né? Só que aqui a gente está passando na própria URL, concorda comigo? A gente está passando na URL da rota, né? Da chamada da rota. Para acessar ele, então a gente usa params, certo? Isso daqui são parâmetros da rota, tá? Então a gente usa rec.parâmetros, né? Params, ponto, o nome do parâmetro, que é categoria ID. Certo? Categoria ID. Aqui. Então a gente está falando para ele, ó, deleta uma categoria que tenha esse ID aqui, certo? Beleza. Porém, percebam o seguinte, aqui a gente precisa fazer um tratamento aqui, por quê? Esse parâmetro, ele passa como uma string, tá bom? Quando você vem por aqui, ó. Quando você passa aqui, ele vem como uma string para cá. E aqui ele só entende int, ele só entende dado numérico. Então a gente precisa fazer o seguinte, parse int, parse int, aqui. A gente vai usar essa função que é do próprio JavaScript, né, para passar algo que é uma string para um inteiro, né? Beleza, feito isso, a gente já pode mandar a nossa mensagem aqui, tá? Nossa mensagem não vai retornar nada, né, porque a gente está deletando uma categoria, não está criando nada. E vai mandar uma mensagem escrita categoria removida com sucesso. Perfeito. Já temos isso pronto aqui, tá? Vamos testar então, tá? Vem aqui. Aqui eu vou criar mais uma aba aqui no Postman. Copiar isso daqui. Aqui, beleza. Vou usar o método delete. E aqui eu quero deletar a categoria 1, certo? Send.
Opa, não está aberto, né? O nosso terminal não está aberto. Eu vou deixar o terminal não, o nosso servidor, né? A gente tinha fechado ele. Então npm run dev. Beleza. Feito. Então aqui, send, categoria removida com sucesso. Voltamos aqui no nosso Prisma. Ó. Se a gente der um reload aqui, não tem mais categoria alguma, porque a gente acabou de remover ela, certo? Agora vamos lá e criar mais uma categoria. De novo, né? Igual a gente fez. No body aqui, vou criar uma categoria chamada filmes. Criei categoria filmes com ID2, tá vendo? Vem aqui, olha ela aqui, ID2 filmes. Agora eu quero deletar ela. Venho aqui de novo, na nossa rota de deletar, ID2. Categoria removida com sucesso, volta aqui, não existe. Ela não existe mais, certo? Então nós criamos aqui o nosso primeiro CRUD, certo? Cadê? Opa, essa aqui. Então a gente criou o nosso primeiro CRUD, que é o seguinte, a gente tem um método de retornar todas as categorias, um método para criar uma nova categoria e um método para deletar categorias, certo? Tudo feito, tudo funcionando aqui nas rotas. Enfim, espero que tenha dado para entender. Essa aula ficou maior, né? Um pouquinho grandinha, mas era para vocês entenderem realmente como funciona essa parte dos CRUDs, que ela é bem importante, tá? E nos próximos vídeos a gente vai fazer os CRUDs para usuário e para postagem, certo? Até mais, gente. Valeu!